Gostaria de caminhar com vocês nessa manhã sobre os dons de serviço. Depois vocês vão poder perceber à noite, então pretendo falar sobre isso hoje pela manhã e à noite, né? Encerrando os nossos visitantes. Aliás, eu já até falei com alguns. É um assunto meio interno aqui, né? Mas eu penso que você pode levar lições para você também. Eu penso que você, como um crente em Jesus Cristo, você pode refletir sobre o que vamos falar aqui, não é? Hoje, pela manhã, nós vamos tratar um pouquinho de como servir na igreja local. Então eu listei aqui algumas coisas. Essa lista poderia ser muito grande, muito grande. Eu tive que reduzir bem, não é? E fiz breves destaques aqui, agora pela manhã. E à noite, nosso desejo é de pensarmos um pouco sobre o reino de Deus, não é? De termos uma visão, a lembrarmos dessa visão maior, né? Então a igreja, aliás, o pastor Rita está falando sobre isso também lá em Talva, né? E ele me perguntou sexta-feira, né? Se os seus filhos te perguntassem qual a diferença da igreja para o reino de Deus, ou perguntar o que é o reino de Deus e o que é a igreja, a igreja e o reino de Deus é a mesma coisa? Ele fez essa pergunta para mim, agora estou fazendo para vocês, não é? O que você diria, né? Como que você responderia? Então nós vamos lembrar disso hoje à noite, de maneira muito simples, não é? A igreja é uma agência do reino. Então a nossa igreja local aqui, nós não falamos que a nossa igreja é o reino de Deus. Não. A nossa igreja é uma agência do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior, não é? E aí nós vamos lembrar um pouco disso, né? Pensar nisso, que o nosso propósito, e aí já estou adiantando para vocês, não é? Que dá para você entender um pouco melhor o nosso desejo aqui. O nosso desejo não é que os irmãos trabalhem pela nossa igreja e para a nossa igreja, para que a nossa igreja seja conhecida, para que ela seja reconhecida, para que ela seja admirada. Nada disso. Porque a nossa igreja, sabe o que ela é? Ela é uma agência do reino de Deus. Ela é uma das, não é? Ela não é a agência, né? Ela é uma das agências do reino de Deus. Então o nosso trabalho é para o reino de Deus. Vamos pensar sobre isso hoje à noite, não é? E aí nós vamos nos apresentar para o trabalho como servos, como escravos do rei. Nós temos um rei. Então hoje à noite vamos falar um pouco sobre isso. A ideia é de encerrarmos essa série pensando nisso. Vamos falar um pouco sobre o organograma da igreja, está ali atrás, o Rogério trabalhou nele. Um organograma ainda provisório, né? E vocês também finalmente vão receber aí umas fichas com esse organograma, com oportunidades de trabalho, não é? Para você, aqueles que desejarem, não é? Se apresentar para os diversos tipos de trabalho que temos aí. Mas hoje também, no final aqui, alguns irmãos vão falar sobre oportunidade de trabalho. Então essa é a proposta aí para o dia de hoje. Tá bom? Então você que está nos visitando, meu desejo é que você também aproveite esse tempo, aí pensando no seu papel diante do reino de Deus, não é? E considerando que essa não é a única agência do reino de Deus, tá bom? Você pode ficar tranquilo, nós não temos essa pretensão, e se um dia tivermos, a gente precisa corrigir, porque ela estará errada, não é? Então vamos caminhar aí. A pergunta hoje, não é como servir na igreja local. Então, algumas questões simples aí, mas necessárias, não é? Olha aí, 1 Tessalonicenses 5,12, primeiramente. Você pode abrir na sua Bíblia. E você pode acompanhar aqui também. Vamos ler juntos, depois a gente volta lá. Acharam aí, 1 Tessalonicenses? Não podemos esquecer como é que abre a Bíblia, hein, gente? Por favor, hein? Pode usar a Bíblia no celular, que é uma beleza. Aliás, o áudio, eu recomendo para todo mundo. Você já lavou louça ouvindo a Bíblia? É uma maravilha. Muito legal, muito legal. Dirigir ouvindo a Bíblia também, coloca lá no... Você não pode ficar mexendo no celular, né, que aí vai complicar. Você coloca lá no MP3, lá no carro, né? Se fazer uma viagem, Teve um pastor amigo que eles saíram de Macaé para Atibaia. Ele me falou até o livro que eles conseguiram ouvir. Eu não lembro agora, mas eles ouviram boa parte do Novo Testamento. De Macaé a Atibaia.
Então já pensou você ouvindo todo dia um pouquinho no carro? Você gasta aí 30 minutos no carro, 20 minutos. Não vai substituir sua leitura bíblica, tá certo? Isso aí é um reforço para a leitura bíblica. Mas é uma boa maneira de utilizar aí. Mas você não pode esquecer de como abre a Bíblia, tá bom? Então vocês já abriram aí 1 Tessalonicenses, vamos ler aí. Vamos juntos? Agora lhes pedimos, irmãos, que os liderem no Senhor e os aconselhem. Então, para servir na igreja, é preciso, primeiramente, disposição para o trabalho. Isso aqui não podia faltar na nossa lista. Não podia faltar. Você precisa de disposição para o trabalho. O apóstolo Paulo, nesse versículo que lemos, ele já está encerrando essa primeira carta, não é? Ele ensina os tessalonicenses a valorizarem e tratarem com respeito os líderes na igreja. E a razão desse tratamento é o trabalho nobre que eles realizam. É o argumento dele aqui, não é? Mas o que eu gostaria de destacar desse versículo que lemos é que aqueles homens, não é? Eles se empenhavam no interesse dos seus irmãos, trabalhando, pensando nos irmãos, né? Realizando um grande labor espiritual, que requeria esforço, bastante esforço. Vou mostrar para vocês, não é? De que maneira, não é? Qual que era, onde eles dedicavam tantos esforços, né? E se cansavam de fato, explicando o Evangelho, auxiliando pessoas, encorajando, repreendendo pessoas. Isso é um labor também, isso é um trabalho que cansa também, não é? E ele diz, olha, eles se esforçam no trabalho. Então ele usa essa palavra, né, ao pensar num trabalho que requeria um esforço assim extremo. Então pense em alguma coisa que requer de você um esforço grande, assim, grande. E aí só de você lembrar, você já fica meio cansado, não é? Já fica meio cansado aí. Ele usa uma palavra aí, que requeria um esforço que resultava em grande cansaço. Ele diz aí, para com os que se esforçam no trabalho. Essa é a ideia aí. Olha só, escrevendo para os romanos, olha o que ele fala naquelas saudações finais, que o pastor vai passar por esse texto daqui um tempo, né? Olha aí, pode passar aí, Fabiana, Romanos 16:6. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. O apóstolo Paulo, ele diz que aquela mulher, não é, ela se destacava, e os romanos a conheciam, não é? Se destacava pelo seu trabalho pesado, não é? Um trabalho muito pesado. Esse mesmo termo vai aparecer também no versículo 12. Alguém disse que talvez um verbo bom para o português, que deveria ser usado aí para traduzir bem o sentido, é um verbo que a gente não usa. Eu não sei se quantos saberiam o sentido desse verbo que eu não conhecia, né? É mourejar. Você já usou esse verbo? Conversando com a sua esposa, meu bem, olha, eu mourejei muito essa semana, né? A ideia aí desse verbo, para traduzir, né, o verbo grego, a ideia de alguém que pega no batente mesmo, até ficar curvado, e se sentir assim, moído mesmo. Você já trabalhou até o ponto quase da exaustão? Já aconteceu isso com você? Ou você tem o costume de executar trabalhos que te deixam mais muito cansado? Essa é a ideia aqui. Essa é a palavra. Mas sabe o que é interessante, Tarcísio? Que no Novo Testamento, várias vezes, esse verbo é usado, esse termo, né, empregado, para o trabalho missionário. São várias referências, eu posso citar para vocês aqui. Tanto referências para o trabalho missionário, como o trabalho no contexto da igreja, o trabalho eclesiástico. E os autores bíblicos usam esse termo para falar de um trabalho que leva à exaustão.
eu tenho a impressão que isso vai na contramão do que nós pensamos normalmente. Não é? Parece que a gente tem alguns trabalhos que a gente considera eles muito cansativos, né? E talvez no contexto da igreja tenha uma separação, né? No Novo Testamento nós temos várias, eu poderia citar para vocês 1 Coríntios 3:8, 15:10, 58, 16:16, algumas referências. O apóstolo Paulo, várias vezes, não é? Olha só no versículo 12 do capítulo 16 de Romanos. Sugestão de nome aí para as grávidas. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. O mesmo termo está aqui. Usado lá no texto de Tessalonicenses, usado no começo do capítulo 16, agora no versículo 12. Versículo agora mais conhecido de nós. Vamos ler juntos, 1 Coríntios 15:58. Portanto, o trabalho que ele fala aqui, ele usa a mesma palavra para falar de um trabalho que esgota. Então, diante disso, de maneira prática, não é? Para servir na igreja local, é preciso se apresentar com uma grande disposição para o trabalho. Quem está procurando uma molezinha, não está habilitado para trabalhar na igreja, não. Para trabalhar na igreja, você precisa estar disposto a trabalhar bastante, desejar, se esforçar. É algo que envolve esforço, é algo que envolve dedicação, entrega. Nada de corpo mole, tá certo? Os adolescentes aqui, nada de corpo mole. Corpo mole não. Aquela mentalidade, né? Puxa, o meu trabalho aqui é voluntário, eu não estou recebendo nada por isso. Então olha só, o que eu fizer, se eu fizer um pouquinho só, já valeu, já foi lucro, não é? Essa mentalidade, está por fora. Nada disso. Nada disso. Não é isso, não é assim que o Novo Testamento se refere ao trabalho no contexto da igreja local e ao trabalho missionário. Como diria o pastor Genésio, né? Assim não dá. Assim não dá. Com corpo mole não é? Algumas tarefas consomem aqueles que se apresentam para fazê-las. Mas é assim mesmo. Algumas tarefas envolvem preocupação, envolvem grande planejamento, envolvem grande dedicação. É assim mesmo. É assim mesmo. Vá aconselhar alguém, por exemplo. Vá aconselhar uma pessoa, para você ver se é uma tarefa fácil. E eu sei que vários aqui sabem que não é uma tarefa fácil. Não é? Difícil. Vá confrontar um jovem no seu erro. E me diga depois se é uma tarefa fácil. É uma tarefa fácil? Vá preparar um almoço para 300 pessoas. Pergunte às irmãs que têm feito isso se é uma tarefa fácil. Chega aqui faltando 1 hora para o almoço e rapidinho passou um negócio ali, a gente vai comer. É assim? Não. Não é uma tarefa fácil. Para tudo isso é preciso disposição para de fato trabalhar. Para servir na igreja, também é preciso disposição para ser liderado. Porque existe uma direção a seguir. E ainda no mesmo versículo que lemos, 1 Tessalonicenses 5:12, o apóstolo Paulo diz, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselho. Então esse é um dos textos onde nós aprendemos que existe na igreja liderança para que haja ordem. A igreja não é diferente das nossas famílias, dos lugares onde vocês trabalham, do nosso país. Para que haja ordem, existe liderança. Então, para que alguém para alguém que deseja servir na igreja,
ela precisa de uma disposição para ser liderada. O trabalho que ele precisa ser feito, normalmente é dividido, com pessoas previamente estabelecidas para liderar as suas diversas áreas. Então, no organograma da igreja, a ideia de demonstrar isso, por meio de um gráfico. Então, nós dividimos a igreja em 10 áreas diferentes. São 10 ministérios diferentes. Sendo que esses ministérios, vocês vão perceber que eles têm vários blocos ali que se dividem, que tem várias pessoas envolvidas ali. Esses ministérios, tem pessoas que lideram esses ministérios. Essas áreas, tem pessoas que lideram essas áreas. Por que isso? Para que haja ordem. Não é? Para que haja ordem. Imagine o almoço hoje, da igreja. A gente vai ter almoço aí hoje, como eu já falei. Imagine, Badigé, se daria certo, vamos fazer um almoço para 300 pessoas. Não é? E aí é só isso. A única orientação é essa. Vamos fazer um almoço para 300 pessoas. E aí, cada um que vai ajudar decide o que vai fazer, não é? Cada um decide. Chega aqui no domingo, cada um. Pega uma panela e, eu vou fazer peixe, uma muqueca capixaba, né? Aí a outra diz, não, eu vou fazer um bife acebolado, não é? Aí você vai pensando aí. A outra, e cada um vai tendo uma ideia na hora aqui, não é? E aí, se tiverem, imagine, irmão Mauro, 10 opções ali, não é? Só que o fogão tem 6 bocas, não é isso? O fogão lá tem 6 bocas? 6 bocas, já vai ter um problema. Talvez não tenham nem panelas suficientes para isso. Será que vai dar certo esse almoço? Por isso que tem uma pessoa que lidera a cozinha, ela conversa antes, há uma decisão do cardápio, as compras são feitas de acordo com essa decisão, o trabalho ele é planejado de acordo com essa decisão, há uma definição de tarefas, tudo isso ligado à liderança. Estou dando o exemplo da cozinha, mas nós temos, eu poderia falar aqui das diversas áreas da igreja. Então você não pode fazer o que você quer sem prestar conta a ninguém. Você diz, mas eu já sou voluntário, eu já estou me dedicando e eu tenho disposição para o trabalho, e talvez isso tudo seja verdade. Mas eu quero fazer do meu jeito. Não dá certo. Na igreja você precisa se dispor a ser liderado. Veja bem, nem o pastor pode agir assim. Nós não podemos fazer o que dá na nossa cabeça simplesmente e vai fazendo, não é? Não. Nós prestamos conta do que fazemos. Nós temos irmãos e nós prestamos conta para eles. Nós prestamos conta para a assembleia da igreja. Não é? Então, você precisa estar disposto a ser liderado. Eu queria fazer uma observação aqui. Em nossa igreja local, aqui na IBC, nós não atribuímos funções para pessoas que ainda não são membros da igreja. E eu sei que isso gera dúvidas, não é? Então alguns perguntam, mas por quê? E tem pessoas queridas, nós frequentando a igreja, alguns já frequentando já há algum tempo, e nós não atribuímos funções para pessoas que não são membros da igreja. Por quê? Por que nós não fazemos isso? Olha só, eu acho que esse ponto que eu tratei aqui tem a ver, não é? Nós entendemos que a membresia da igreja, quando alguém se apresenta para ser membro da igreja, voluntariamente, e há um namoro aqui que termina em casamento, não é? Então a pessoa, como crente em Jesus Cristo, ela de fato diz, olha, essa igreja que eu quero de fato para mim, eu quero me submeter a essa igreja, eu quero cooperar nessa igreja, eu quero me submeter ao ministério pastoral dessa igreja. E a igreja, em contrapartida, diz, nós também queremos que você faça parte dessa igreja. E aí essa pessoa então é aceita como membro da igreja. Há agora um compromisso mútuo do membro com a igreja e da igreja com o membro. Então eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, não é? Então eu me sinto assim, totalmente à vontade, veja bem, totalmente à vontade, para ligar para qualquer membro da igreja e dizer assim, eu gostaria de conversar com o irmão ou com a irmã. E eu não espero, hora nenhuma, uma pergunta, uma colocação assim, Batista, mas o que você tem a ver com a minha vida? Se alguém falar isso, eu vou dizer, o irmão ou a irmã é membro da igreja. E quando você é membro da igreja, você está dizendo, eu quero ser pastoreado.
Eu tenho disposição para isso. Há um relacionamento de liderança, não é? E da parte da igreja também. Há um compromisso da igreja de cuidado, não é? Então, nós entendemos que pegar alguém que ainda não é membro da igreja e atribuir funções para essa pessoa, nós entendemos que a gente estaria atropelando a ordem das coisas. Nós queremos primeiro que haja esse compromisso mútuo, formal, não é? E olha só, gente, nós estamos... Quantas igrejas batistas tem na nossa cidade? Vamos pensar, batista, né? Evangélica, eu acho que ninguém tem nem ideia. Eu nem sei, Maurício, seu pai deve saber quantas igrejas batistas tem em Macaé, né? Não é isso? Seu pai está sempre atualizado lá. Eu não sei agora, mas eu sei que tem mais de 50. São mais de 50 igrejas batistas. Em Macaé, aqui no município e na região serrana, são mais de 50. É possível que agora sejam mais de 60. São muitas igrejas. Se você for pensar em igrejas evangélicas, não é? Não tem nem ideia, não vou nem chutar aqui em Macaé. Então nós entendemos que a membresia define as coisas. Quando alguém se torna membro, ele diz, olha, eu sou membro dessa igreja local, eu vou prestar conta da minha vida aqui. Tá certo? Então esse é um esclarecimento, né? O membro então já estabeleceu esse relacionamento de compromisso. Nós entendemos que o relacionamento precede o serviço. E se eu puder falar só mais uma coisa aqui, nós não queremos, de maneira nenhuma, rodear as pessoas, não é? E meio que prendê-las aqui. Então o indivíduo vai igual a aranha, né? Vai aquela teia assim, né? André esse dia falou para mim, pai, podia todo mundo ser aranha, né? As casas seriam teias, aquela coisa de criança, né? Imaginando, né? Então nós não queremos pegar uma pessoa que vem na igreja e vai lançando uma teia, aí lança outra teia e tal, e daqui a pouco, na hora que você vê, você já está preso. Não tem como sair mais, não é? Porque se você sair, você vai... Nós não queremos fazer isso. Nós entendemos que um bom processo de membresia, ele não começa assim. Ele começa de maneira extremamente voluntária. Voluntária. E não aqui uma coisa que a pessoa vai sendo enredada, nós não queremos isso. Então nós não queremos prender as pessoas por meio do trabalho. Não queremos, não é esse o nosso desejo. Porque isso seria usar as pessoas. Nós não queremos usar as pessoas. Porque nós não podemos usar. Não é porque nós somos bonzinhos, nós não podemos. O Senhor nos proíbe de fazer isso. Nós precisamos amar as pessoas. A ordem que temos é para amar, não para usar. Tá certo, queridos? Então, só um esclarecimento aqui. E nós entendemos que é responsabilidade dos membros da igreja mantê-la por meio dos recursos financeiros e ministérios. Então, quem que deve manter a IBC? Nós não pedimos recursos financeiros para políticos, por exemplo. Nunca fazemos isso. E não podemos fazer. Por quê? Porque nós entendemos que é compromisso da igreja, dos membros da igreja, manterem financeiramente a igreja. Nós entendemos. Não é do político, não é de qualquer outra pessoa. Não é? Não. E também em relação aos ministérios, não é? É responsabilidade dos membros. Então, olha só, você deseja servir na igreja? Dispõe-se a ser liderado. Algumas vezes, lidamos com pessoas que não querem ser lideradas. Mas assim nós não conseguimos seguir adiante. Porque é preciso haver essa disposição de ser liderado. Não é? Precisa. Isso é uma condição básica. Não é? Isso é uma condição básica. Tá certo? E é claro, você está entendendo, né, com bom senso. Quando eu falo aqui sobre disposição para ser liderado, não quer dizer que você não pode dar sugestão. Não quer dizer que você não pode discordar de nada. Não é isso. Disposição para ser liderado não é isso. É você abrir mão do seu pensar para você ser liderado. Não é isso. É claro que não. Não é? Nós somos pessoas inteligentes. Nós somos pessoas que conversam. Não é? Todos nós. Então é claro, a gente vai ouvir opiniões. Vai. Agora, sobre o que nós estamos falando aqui, não é? Daquela postura. Não tem aquela postura de alguém diz assim, você concorda com isso? Olha, eu não sei o que é, mas eu discordo. Eu nem sei ainda o que é, mas eu discordo. Não, você acha boa essa maneira de fazer? Não, eu não sei ainda, mas eu discordo. Porque eu sempre tenho um jeito melhor de fazer, eu sempre tenho um jeito melhor de falar. Essa postura não é a postura de alguém que quer ser liderado. Não é. A postura de alguém que quer ser liderado, ela considera, olha, peraí, eu até penso diferente. Mas talvez
Agora, já que a minha condição, eu estou submisso a uma pessoa, eu vou me submeter. Submeter com cara feia, demonstrando que está contrariado, é assim? É claro que não. Vai cooperar de fato, não é? Vai cooperar. Então nós fizemos, muitos anos atrás, um documento para os líderes da igreja, e fizemos, até imprimimos, fizemos uma carteirinha, ficou bacana, não é? Vários anos atrás, mais de 20 anos atrás fizemos isso. E um dos itens que estava presente ali era de que nenhum líder fosse alguém que dividisse a igreja. Não, isso estava ali, é uma condição básica, porque imagina só que coisa difícil, né? Aí o Danilo conversa com o líder e ele fala, olha, o caminho é esse. Aí conversa com o outro, não, olha só, a igreja está falando isso aí, mas Danilo, eu acho que, no mínimo, vai gerar confusão na cabeça do Danilo. No mínimo, né? Então não pode, precisamos ter acordo, não é? Precisa haver disposição para ser liderado. Meu último destaque dessa manhã é que para servir na igreja é preciso disposição para o trabalho em equipe. Isso está muito ligado com o que acabou de ser dito aqui. Olha aí para Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, vamos juntos agora? Todo o corpo ajustado. Eu penso que esse texto, que o apóstolo Paulo está falando do desempenho dos dons, ele lembra para nós que, olha só, todos os dons exercidos na igreja, eles estão interligados. Porque ele está falando, todo o corpo, ele vai trabalhar junto. A figura, gente, é muito básica. Uma criança entende. Uma criança entende. Né? Os seus braços, eles trabalham unidos ao seu corpo. Não tem um trabalho independente dos braços, das pernas, só um desenho animado que é assim, né? Na vida real não é assim. É uma figura muito simples, muito fácil de ser entendida. Eu lembro aqui também das equipes missionárias, não é? Que aparecem no livro de Atos, com Paulo, com Barnabé, vários irmãos distintos, irmãos com histórias diferentes, mas eles trabalham juntos debaixo de uma liderança, promovendo um serviço para o Senhor, e eles estão juntos. Pessoas trabalhando no mesmo propósito, debaixo de uma liderança, não é? A igreja é um corpo onde os membros atuam em conjunto e não individualmente. Quase todos os trabalhos da igreja são feitos em equipe. Pense na recepção, que o Dionísio apresentou aqui já uns domingos atrás. Tem uma equipe, não é? Não é um camarada sozinho, uma mulher sozinha, não, é uma equipe. Alguém fica aqui na porta, recebendo no culto, tem alguém lá no portão, na hora da IBD tem alguém lá no colégio, não é? Tem um planejamento para isso, tem uma escala. Então não é assim, alguém fala, eu quero trabalhar hoje. Domingo que vem eu não trabalho não. Não, há um acordo prévio, o Dionísio lidera isso. Já falei da cozinha, não é? Que tem as equipes estabelecidas. No Ministério Infantil, como é que é? Eliana vai falar um pouquinho aqui agora, não é? Tem equipes também estabelecidas. Não trabalha uma pessoa sozinha na sala, não é? Tem alguém que vai dar aula, tem alguém que vai ajudar a cuidar das crianças. Tem uma preparação prévia de material, que aliás, o trabalho em equipe, ele normalmente, ele exige planejamento. E aí você pode lembrar aqui das competições em equipe, hein, professor? Os professores aí, de educação física, né? Vários aí. Eu lembro aqui do remo, por exemplo, né? Aquele monte de camarada ali, remando, não sei quantos que são naquele negócio ali. 4, né? Olha só, aqueles camaradas. E eu fico imaginando se eles fossem competir. Nós falássemos aqui, não, olha, vai ter uma competição amanhã. E aí escolher, né? Aí eu vou, aí pego um outro, vamos lá, vamos remar amanhã. 4 caras na mesma canoa, já imaginou, Ricardo? E vamos competir amanhã. Sem nenhum treino, Diego. Sem nenhum treino. O que nós ganharíamos? Só ia passar vergonha, né? Que eu tenho certeza que ia virar canoa, nem ia dar certo. Aquilo ali exige um treino imenso, né? Os camaradas têm que remar ao mesmo tempo, não é cada um com uma força, né? Que o negócio é sincronizado.
O trabalho em equipe é assim, ele exige treino, ele exige planejamento. Mas alguém que fala assim, mas o meu negócio é carreira solo. Meu negócio é carreira solo. Pastor, olha só, eu tenho, se isso for um defeito, esse é o meu defeito. Mas talvez a pessoa considere até virtude. Fala, o meu negócio é carreira solo. Eu sou alguém que não consigo trabalhar com ninguém, porque tem que ser do meu jeito. Para trabalhar na igreja, como diria um jovem, vai dar ruim. Vai ter problema. Porque na igreja eu trabalho em equipe. Não tem trabalho solitário na igreja. O trabalho é em equipe. Aí, mesmo que seja uma tarefa que você execute sozinho, normalmente essa tarefa está ligada ao corpo, às outras pessoas. Então você fala assim, mas eu quero assim, tem que ser do meu jeito, mas ninguém mais quer assim. Vai ter problema, você vai trabalhar para quem? Se o trabalho na igreja é para servir o próximo. Então nós precisamos, queridos, dessa disposição para o trabalho em equipe. Aí eu pergunto para vocês, trabalhar em equipe é fácil? Conviver com as pessoas é fácil? Não, porque na hora que a gente convive, os defeitos aparecem, não é? Os nossos defeitos aparecem, os defeitos dos outros aparecem, não é? E na igreja é diferente da empresa. Na empresa, o indivíduo não se adequou, demite ele. Na igreja não é assim. Na igreja todos são voluntários. A gente lembra isso para os líderes. Olha só, você está lidando com pessoas que estão dedicando o seu tempo, separando tempo para servir na igreja. Então nós não vamos tratar as pessoas na igreja como se trata numa empresa. Não é assim que se trata na igreja, não é? Mas o trabalho em equipe na igreja, ele vai ter os seus desafios também. Todo mundo é crente. Joia, mas nem todo mundo é maduro. Nós temos as nossas esquisitices, não é? Todo mundo tem um pouquinho, né? Tem o seu jeito, nós temos histórias diferentes. Então vai ser preciso paciência um com o outro, não é? Disposição para aprender com o outro. A gente precisa disso, não é? A gente precisa. Disponibilidade para o planejamento. Então algumas áreas, né, são fundamentais o planejamento. Tá joia, queridos? Então, o que nós falamos aqui, não é? Como servir na igreja local? Algumas coisas básicas aí. Em primeiro lugar, o que você precisa ter? Alguém lembra ainda ou não? Disposição para quê? Para o trabalho. Para molezinha? Não. Para o trabalho, que pode pegar mesmo, tá certo? Disposição para o trabalho. É preciso também disposição para quê? Para ser liderado. E por fim, é preciso disposição para trabalhar em equipe. Trabalhar junto com o outro, lado a lado, com o mesmo propósito, não é? Buscando o mesmo resultado, um cooperando com o outro.